Seja bem-vindo à nossa segunda aula do Descomplicando o Revit e, como prometido, eu vou tentar ser o mais direto possível, ok? Então acompanhe aqui na tela do computador. Eu já estou com a página do Revit aberta e na aula passada eu expliquei para vocês como é que fazia para abrir. Então você pode estar indo lá no... pode acessar lá o template, ó. Clica na pasta que você tiver colocado o template, clica 2 vezes, vai acessar, vai abrir o Revit para vocês, ok? Então, outra coisa que eu tenho que ressaltar, eu deixei uma pasta de arquivo, aqui ó, arquivo plantas em DWG para a aula. Deixei todos esses arquivos aqui na extensão para 2013, né? Então, por que eu fiz isso? Porque às vezes, se a gente configurar o arquivo do DWG para 2018, 2019, 2020, talvez o Revit tenha dificuldade de aceitar ou de abrir o arquivo. Então, eu copiei ali, ó, voltando aqui, ó, eu copiei essa planta, eu Ctrl C, vou dar um Ctrl V bem aqui, para abrir e mostrar uma situação para vocês. Olha, eu estou com a planta que nós vamos utilizar como referência aberta aqui no AutoCAD e eu vou dar um move e tirar ela do lugar. Por que eu fiz isso? Porque eu quero que você observe que tem aqui no AutoCAD esse eixo Y e X, ou X e Y, certo? Que nós estamos trabalhando em 2D. O que acontece? Para inserir a planta lá no Revit, para ela ficar na mesma aprumada, no mesmo alinhamento, eu vou precisar que elas estejam no eixo. Então, o mesmo eixo que vem aqui do arquivo AutoCAD vai ser o eixo que o Revit vai reconhecer. E como é que você faz isso caso um engenheiro, um técnico ou um engenheiro, um técnico, um arquiteto tenha te entregado uma planta e você tenha que fazer o projeto em BIM? Porque caso você seja arquiteto, provavelmente você já vai projetar, já vai fazer o processo de criação diretamente no Revit. Mas caso você receba um arquivo para fazer uma alteração ou iniciar um projeto, você vai ter que conhecer esse procedimento. E eu já quero passar aqui de mão beijada para vocês. Então você pode selecionar o projeto, a planta, vai digitar M-Enter, que é um Move, vai selecionar o ponto de referência que você precisa que seja movido para o eixo. Então, no nosso caso aqui, é próximo da escada. Pode ver que eu já estou com a planta selecionada. Depois disso, digita Shift e hashtag. Depois 0,0, ok? E Enter. O que aconteceu aqui? Observe que a planta saiu do lugar. Então, você pode digitar Z, Enter, Enter. E você vai verificar que a planta ela voltou para o posicionamento original e ela está no eixo X e Y, certo? Para que serve isso? Como eu sempre explico, ela tem que ficar na mesma prumada, mesmo alinhamento, para que lá no Revit ele reconheça. Então, feito isso, você pode vir aqui, salvar como, e na extensão dela vai ser DWG, e ao invés de 2018 você coloca aqui 2010 ou 2013, certo? Para o Revit reconhecer. Feito isso, pode encerrar isso aqui. Essa explicação foi mais a título de conhecimento que vocês vão precisar. Vou deletar aqui para não confundir. E voltando para o Revit, eu vou inserir a planta para vocês. Aqui eu já estava com ela inserida, mas vamos fazer do zero, certo? Então, você pode abrir o seu Revit, como eu expliquei na aula anterior, e vai aqui, planta baixa, que é o seu nível, vem na aba Inserir, Importar CAD, e lá onde você tiver as plantas, igual eu falei, vai estar o arquivo. No meu caso está na área de trabalho, né? Então na área de trabalho eu coloquei aqui, ó, Descomplicando o Revit. Aí tem aqui, arquivo plantas em DWG para a aula. Eu clico e minhas plantas estão aqui, certo? Eu vou clicar na planta que eu tenho de referência para o meu nível. E você precisa observar essa situação aqui, ó. São pré-configurações que a gente tem que fazer.
Se você manter como preto e branco, aqui, ele vai aparecer no seu desenho as penas em preto e branco. Então, como eu estou no Revit e o Revit eu trabalho com a aba branca, para mim é bom que fica mais visível, mais legível. Se você estiver trabalhando com aquela tela preta, talvez seja interessante você usar essa outra ferramenta aqui, preservar cores. Porque se preservar cores, ele vai trazer as cores que estão lá no AutoCAD. Então, se tiver roxo, vai estar roxo, se tiver amarelo, amarelo e assim por diante. Ok? Então, no caso, vamos aqui colocar preto e branco. Essa questão das camadas são as camadas das penas que estão lá. Então, você vai colocar, se você quer que ele traga as que estão visíveis no projeto, na planta no caso, ou todas as camadas. Nesse caso não vai interferir muito porque eu já limpei as minhas penas lá. E nas unidades de importação, você vai definir aqui, se tiver autodetectar no seu, significa que ele vai ver qual é a unidade de medida que está lá no seu AutoCAD, se está em metro, centímetro, milímetro, e ele vai detectar e trazer para o nosso projeto. Como trata-se de uma arquitetura, a gente vai trabalhar com metro. Então, eu já gosto de deixar logo o metro para não ter problema, certo? Posicionamento. Na parte de posicionamento, você pode também colocar o seu desenho posicionando de forma manual. Você vai escolher a posição. Se tiver em origem, ele vai pegar aquele eixo, mas você vai colocar onde você quiser. Se tiver no centro, ele vai pegar no centro do desenho, mas você posiciona na onde você quiser. Para o nosso caso, para a nossa situação, é aconselhável que a gente coloque aqui automático, da origem para a origem, porque ele mesmo vai identificar a posição dele lá do AutoCAD e vai inserir aqui no Revit, para a gente ficar com a mesma aprumada, o mesmo alinhamento, ok? E aí você vem aqui para colocar em nível. O que é isso aqui? Ele está me mostrando os níveis que eu tenho, o nível que eu estou, né, que a gente está trabalhando, e o nível inferior. No caso, a gente vai ficar no térreo, que é o nível que a gente vai colocar essa planta. E pode clicar em abrir. Certo? Bom, nesse caso aqui ele apareceu, ó, e veja que a planta apareceu lá em cima, porque ela identificou que o eixo do Revit, ele está aqui, eixo X e eixo Y. Então ele jogou a planta aqui. Certo? Por enquanto, deixa essa família aqui. Se ela tiver oculta no seu projeto, é só clicar aqui, aí vai selecionar e lá, aqui você vai desocultar, ok? Ó, desocultar elemento. Mas no nosso caso ali já está ok. Esse mesmo procedimento você vai repetir nos demais níveis. Então, me acompanha aqui, ó. Na barra navegador de projeto, você tem aqui, ó, planta baixa do primeiro pavimento, certo? Eu vou dar um exemplo aqui, clicando aqui na ferramenta, fechar elementos ocultos. Se você vai observar aqui, se a sua crop, que é esse retângulo, ela tiver aqui desabilitada, mas ela tiver antes do local onde o nosso projeto vai ser posicionado, vai aparecer uma mensagem. E eu quero mostrar para vocês. Ó. Por exemplo, está aparecendo aqui, né, a nossa família. Então, voltando àquele procedimento, ó, vamos em inserir, importar CAD, e eu vou aqui, ó, planta baixa, primeiro pavimento, certo? Pavimento superior, quer dizer. E eu vou repetir aquele processo, preto e branco, todos, coloquei a unidade de medida, coloquei a origem que eu quero que a planta seja posicionada, e aqui você pode observar que já aumentou mais o nível. Então aqui, ó, planta baixa, primeiro pavimento. E eu tenho os níveis inferiores também, se eu quisesse colocar a planta lá embaixo. Isso agiliza em determinadas situações, quando você precisa colocar um elemento que de repente você não colocou ou foi inserido depois. Mas não é o caso aqui. Então, nível, planta baixa e abrir. Observe que apareceu uma mensagem dizendo que nenhum dos elementos criados são visíveis na vista planta baixa de piso. O que isso quer dizer? Quer dizer que não está visível para a gente aqui, mas o elemento foi inserido. Então você pode vir aqui, ó, em revelar elementos ocultos, e naquela crop que eu falei, ó, clica nela, aí nessa bolinha você pode arrastar. Ó. No caso, eu já sei que o meu tá aqui em cima. Isso aí, e o desenho ele poderia estar longe. De repente, se ele tivesse perdido aí no mundo, tipo,
eu não achei meu desenho, ele sumiu. O que eu faço agora, Kainan? Tem uma ferramenta chamada ZA. Ele vai aproximar o desenho para você visualizar. Então você pode digitar ZA. Observe que o desenho voltou lá, ok? Então, clica de novo aqui na lâmpadazinha de fechar elementos ocultos e você vai observar que a nossa planta ela foi inserida em cima da nossa planta baixa. Ó. Tá aqui a nossa planta subjacente, que é a planta que está lá embaixo, e a nossa planta foi inserida acima dela no mesmo alinhamento. Ó. A escada aqui está casando, tá vendo? Ó? Olha a mesinha lá embaixo. Depois a gente vai tirar essa visualização de baixo, mas por enquanto eu quero que você observe que ela está sendo colocada na mesma aprumada. Então, voltando aqui para a aula, objetivo, você vai aqui na barra de navegador, planta baixa, cobertura, você vai ver que as nossas outras plantas já estão aqui, certo? Mas ela está até cinza, claro, ó. Por quê? Porque ela não está no nosso pavimento. Ela não está no nosso pavimento. Ela está visível aqui, mas ela não está no nosso pavimento. Então você vem aqui, ó, importar CAD, vai selecionar a planta de cobertura, vai fazer aquele mesmo processo, no caso já está pré-definido. Observe que aumentou mais o nível aqui e você pode colocar abrir. Quando você colocar abrir, você vai observar que a nossa planta de cobertura já foi posicionada acima das nossas outras plantas, ok? Então, para a aula não se estender muito, a gente vai finalizar por aqui. E na próxima aula a gente vai começar a configurar essas plantas para a gente começar a trabalhar com o que realmente importa para vocês, o que vocês estão ansiosos para fazer, que é a elevação de paredes, colocar piso, layout, portas, enfim. Não se preocupe que a gente está só começando.